Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por que Jesus disse isso? O que de fato é adoração? E qual a diferença entre o templo de Jerusalém e o de Samaria? Eu estava esperando muito pela lição dessa semana porque ela esclarece tudo sobre o que é a verdadeira adoração. Então bora lá para mais um resumo completo da lição de jovens. Maranata, o Senhor logo vem! Estamos na lição 7, verdadeiros adoradores. E aí, você curtiu a lição dessa semana? Se você curtiu, curte também esse vídeo, deixa o seu like aí, é muito bom saber que as pessoas gostam desse vídeo quando eu vejo lá o botãozinho de like aceso, né? Quando você deixa o seu like nesse vídeo. E você que é novo por aqui, aproveita e se inscreve, tá? Eu trago resumos semanais aqui, toda sexta-feira tem resumo novo da lição de jovem nesse canal. Então vai se inscrevendo aí e ativa o sininho para você não ficar de fora sempre que eu trouxer novos resumos aqui. É isso que eu digo. Tem que estar com o sininho ativado. Se inscreveu, deixou o like? Então, bora lá. Nós podemos, enfim, falar de lição de jovens dessa semana. Que, por sinal, foi muito boa. E aconteceu algo que eu falei lá no início do trimestre, né? Eu falei que essa lição, ela traria o início do altar, como, de fato, um dos temas iniciais, né? Acho que foi o primeiro que foi o início do altar. E nós tínhamos ali o desenvolvimento ao longo da história com os patriarcas, o relacionamento deles com o Senhor, com o altar. E nós, enfim, chegaríamos aqui no alcance, né, na ampliação, que é justamente o que a lição dessa semana abordou. O alcance do altar, da adoração, o alcance real, total, completo. Mas para a gente entender melhor, temos que contextualizar. Durante essa semana nós estivemos estudando o capítulo 4 do Evangelho de João, onde nós temos a maior conversa, o maior diálogo de Jesus nos Evangelhos, que é justamente com uma mulher samaritana. E meados ali da conversa, a mulher chega para Jesus e pergunta: Jesus, me fala aí, qual que é o verdadeiro lugar de adoração? É lá no templo de Jerusalém, onde vocês judeus adoram? Ela falou desse jeito, né? Onde vocês judeus adoram a Deus? Ou é em Samaria? E por que ela disse isso, né? Existia uma rixa entre os judeus e os samaritanos justamente por causa do templo. Após o exílio, né, após o exílio de Israel, lá na época de Esdras, quando a cidade de Jerusalém foi reconstruída, quando o templo foi reconstruído, houve uma grande festa em comemoração para a reinauguração do templo, né, reinauguração da adoração em Israel. Mas os samaritanos vieram e já tinha uma separação ali de reinos e tudo mais, reino do norte, reino do sul, mas os samaritanos mesmo assim vieram para participar da festa, só que os judeus falaram assim: não, vocês não podem ficar aqui, né? E muito revoltados, muito entristecidos, os samaritanos se retiraram e fizeram o seu próprio templo lá no Monte Gerizim, na cidade de Samaria. Só que acontece, a intenção foi boa, mas a execução não foi das melhores. Embora tivessem feito uma casa para Deus, seguindo ali os princípios da lei de Moisés e tudo mais, eles não abandonavam a idolatria. E é aí que está o ponto. Eles queriam adorar a Deus, mas com as práticas pagãs. E isso não estava certo, não era isso que Deus queria. E algo semelhante aconteceu com os judeus também, porque eles tinham esse propósito de adorar Deus, Deus verdadeiro, na casa dele, no templo verdadeiro, mas eles criavam ali tradições humanas, eles criavam regras e preceitos humanos, e iam deixando a lei de Deus de lado, iam deixando a verdadeira religião de lado. Eles tinham o preceito da palavra, mas não tinham a justiça, né? Não tinham o amor pelo próximo, que acabou se afastando deles, e foi um dos principais motivos para a presença de Deus deixar de andar ali no meio de Israel. E aí, em resposta à pergunta da mulher samaritana, né, sobre qual era o verdadeiro local de adoração, Jesus disse: olha, nem em Jerusalém, nem em Samaria, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Mas o que significa isso na prática? Significa que a verdadeira adoração é mais do que ritos, é mais do que simplesmente ir ao templo, ir à igreja. Não é só isso,
vai além disso. Você adora em espírito e em verdade quando você recebe o Espírito Santo, o Espírito de Deus, sabe? Quando você recebe do alto para passar adiante. Olha, vocês... É algo que Jesus também disse para a mulher samaritana. Vocês adoram o que não conhecem. Nós, ele falando dele mesmo, né? Adoramos o que conhecemos, né? Ou seja, ele busca de cima e passa para frente. É uma adoração vertical e, ao mesmo tempo, horizontal. Ele busca Deus e também espalha para as pessoas, né? Ou ele se importa com as pessoas, ou ele pratica a verdadeira religião. E um dos principais problemas na época de Jesus era justamente porque os israelitas buscavam somente a lei, preceitos e ritos e tradições humanas. É algo que Jesus falava muito nos evangelhos. Olha, vocês me honram da boca para fora, vocês só querem saber de tradições, mas na prática vocês não são adoradores, na prática vocês não são fiéis a Deus, na prática, de verdade, vocês não honram o Senhor. Porque na prática vocês são preguiçosos, na prática vocês não amam o próximo, na prática vocês não praticam, né? Na verdade vocês não fazem nada para demonstrar esse Deus que vocês tanto dizem seguir. E é aí que Jesus vem para mostrar, olha, é assim que se faz, olha, você se aproxima das pessoas, olha, você se relaciona com elas. A lei de Deus, ela não afasta o pecador. Na verdade, a lei de Deus, ela quer resgatar o pecador, mostrar onde está o pecado para que ele venha para a luz, que ele seja redimido. Esse é o objetivo. Então, quando Jesus diz, adorarão em espírito e em verdade, é vocês buscarem o Espírito Santo e praticarem de verdade a verdadeira religião. E não dá para falar da lição dessa semana sem comentar sobre a rede semântica, lá no dia de quarta-feira, que trouxe uma palavra meio perdida, por assim dizer, né? Coragem. É uma palavra que talvez tivesse um pouco a ver ali com a mulher samaritana, né? Com a atitude dela após a conversa de Jesus, ou a atitude dela diante de saber que Jesus era o Messias, né? Olha, onde é que é o local de verdadeira adoração? Tem um pouquinho relacionado a isso aí, mas dentro do contexto que quarta-feira apresentou pra gente, sobre espiritualidade, sobre o que é adoração, ficou uma palavra meio perdida ali. Vocês sentiram isso? Eu senti um pouco isso também, até tive dificuldade aí. E vi também algumas pessoas tendo dificuldade de responder essa parte de quarta-feira aqui. Mas diz aí nos comentários o que você colocou nessa rede semântica. Não é por procurar um monte santo ou um templo sagrado que as pessoas são colocadas em comunhão com o céu. Religião não é limitar-se a ritos e cerimônias exteriores. A religião que vem de Deus é a única que leva a Ele.